Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais esta edição do Psicologia em Podcast. Como você sabe, a gente trata aqui de temas que estão relacionados às dores humanas, às dores do indivíduo, né? Que muitas vezes são ocasionadas pelo nosso cotidiano, pela vida que a gente leva, seja por falta de dinheiro, seja por excesso de dinheiro, seja por excesso de problemas que podem vir de N fontes, né? Tudo ao nosso redor pode trazer algum tipo de, vamos dizer assim, de inquietação quando a gente fala de existência, não é? E a nossa existência, ela por si só, ela já é bastante complicada, porque o nosso acordar já nos pressupõe um dia que vem pela frente que pode ser bom, que pode não ser. E muitas vezes os nossos problemas, eles estão relacionados a um terceiro que não mora na casa da gente. Vou dar um exemplo, um chefe. Às vezes um chefe que te persegue, um chefe que assedia moralmente. Essa é uma posição, uma possibilidade. Existe uma outra também. Às vezes você quer muito uma coisa e não consegue. Essa sensação de impotência. Você deseja um emprego melhor, um cargo melhor. Você deseja muitas vezes conquistar um poder aquisitivo melhor, às vezes uma graduação, um conhecimento cultural. Enfim, são tantas as possibilidades que podem nos levar à sensação de fracasso. E isso, é claro, traz uma frustração que pode, eu acredito que pode levar a uma doença chamada depressão. E para falar sobre isso, eu estou aqui falando, eu sou jornalista, mas eu vejo o problema dos outros. Mas quem pode falar com muita propriedade sobre isso é a Silvia Navarro, que é minha parceira aqui de podcast, psicóloga clínica desde 1989, ou seja, há 31 anos, 32, né, Silvia? Então, você que pode falar sobre isso. Tudo isso que eu falei agora, tem procedência ou eu falei alguma bobagem nessas minhas reflexões aqui? Não, tem sim, Ulisses, né? A depressão, como está sendo chamada atualmente, é o mal do século, né? Aonde algumas pessoas até passam por essa depressão e não sabem que estão em depressão, né? Intitulam isso como uma tristeza passageira, como uma questão difícil que está passando, só que isso não passa. Inclusive, uma diferença que eu acho muito importante a gente fazer é justamente essa, né? A tristeza e a depressão. Eu costumo dizer assim, que a tristeza, você está triste, mas você vê uma luz no fim do túnel, né? Então, você perdeu o seu emprego, você fica triste, mas você sabe que dali a 2, 3 dias essa questão do emprego, claro, né, vai pegar, porque você está sem o seu salário, vai ter que se movimentar para procurar um emprego, mas daí você vai começar a mandar o seu currículo, você vai atrás e uma hora começam a te chamar e você sabe que isso vai engrenar de alguma forma. Então, a gente fala, a depressão, a tristeza, você sabe que ela vai terminar, a depressão não. A depressão, eu perco o meu emprego, eu sofro aquela derrota, entre aspas, e acho que ninguém mais vai me contratar, que para mim a minha vida profissional encerrou ali, e aí eu vou vivendo aquela tristeza dia após dia, sem imaginar que ela irá passar. Então, a depressão, como muitos pacientes chegam a colocar, é um buraco onde eles caem, e eles olham para cima e não tem aquela luz em cima do buraco para poder saber que tem que galgar e chegar até a luz. Eles estão num buraco e ali não tem, como se não tivesse a escada para chegar nessa luz, né? Aquela luz que a gente fala, a luz no fim do túnel. Não, a depressão não existe, a luz no fim do túnel. E como é que a pessoa sai disso? Porque eu acho que é muito difícil. Eu já percebi pessoas que estiveram em processo depressivo e eu acho que a grande dificuldade, pelo que eu já ouvi, né, como jornalista, como repórter, eu já ouvi muitas vezes os especialistas falando, né, que a pessoa que está numa condição dessa, ela não tem forças
para sair. Ela vai perdendo de tal maneira a noção daquilo que está acontecendo e ela fica ali dentro da sua casa. Eu fiz um documentário sobre isso, que está lá no meu canal, Ulisses Rocha, o repórter. Está lá um documentário que eu fiz para o SBT Repórter, que é sobre depressão. E eu fiquei impressionado que são milhares de visualizações. Ele já tinha milhares num outro canal que eu tinha e depois eu coloquei novamente nesse meu canal Ulisses Rocha, o repórter, e aí percebi que teve milhares de acessos de novo. Ou seja, é um problema que ele aflige a humanidade. Todo mundo conhece alguém que já passou pelo processo depressivo e principalmente a dificuldade que a pessoa tem de sair desse estado, né? Mas antes de mais nada a gente tem que entender que a depressão é uma doença psicológica, né? Ela é um mal que acomete a pessoa, mas ele tem origem na ciência, não é? Ele é um fenômeno que acontece da pessoa ficar doente mesmo, e ela precisa de tratamento, muitas vezes tratamento medicamentoso. É isso mesmo, né, Silvia, pelo que eu já ouvi falar? Sim, muitas vezes as pessoas elas não conseguem, realmente como você falou, sair dessa depressão sozinhos. É muito importante que as pessoas que estão à volta desta pessoa que está com depressão perceba isso, né, para poder se colocar à disposição e ajudar essa pessoa. Hoje em dia, graças aí a gente tem que agradecer a nossa facilidade de comunicação pela internet, alguns vídeos ou outros podcasts que falam do assunto, muitas vezes as pessoas ouvem isso e percebem, nossa, mas eu tô assim, eu tô muito desse jeito que eles estão falando aí, eu ando muito triste, eu não tô comendo, eu não estou dormindo, eu não tenho vontade de sair da cama, porque a depressão o que é? O que que adianta, né? Quando a pessoa está com depressão, o que adianta eu levantar da cama se não vai mudar nada? O que que adianta eu sair para trabalhar se não vai mudar nada? É como a pessoa não vê que existe saída para aquela situação dela, então ela precisa de ajuda. Muitas vezes os pacientes também chegam no consultório e apenas a terapia às vezes não é possível. Eles precisam de algum estímulo medicamentoso para isso. Então nós encaminhamos para o psiquiatra, assim como o psiquiatra também faz a mesma coisa. Medica e encaminha para a terapia. Por que a terapia? Para se conversar a respeito disso. E muitas vezes os depressivos não têm vontade nem de falar. E a gente fica junto com o paciente no seu silêncio. A gente ajuda o paciente também com isso. Até eu costumo brincar um pouco com os meus pacientes, eu falo, deixa eu achar em você um fiozinho para eu puxar para a gente sair junto dessa depressão. Nós nos colocamos ao lado do paciente, né? Nem acima, nem abaixo, ao lado. Então eu falo muito, deixa eu achar esse fiozinho em você para junto nós sairmos aí desse buraco que não tem luz para ele. Agora, qual que é o primeiro sintoma? Porque eu já cheguei em determinado momento, e isso pode acontecer, por exemplo, por uma perda de emprego. E quando eu falo, às vezes, de perda de emprego, eu vou me referir, porque eu já vi muitos casos assim. Vi muitos casos em que o sujeito... Eu sou da geração Baby Boomer. Eu nasci em 1959 e a minha geração, que foi até exatamente ali, 59, 60, ela veio no pós-guerra, né, a partir de ali 1947, se eu não estiver fazendo alguma confusão aqui, e vem até ali 1960. Então essa geração Baby Boomer, ela tinha como objetivo ter um bom emprego, né, ficar a vida inteira naquela mesma empresa e no final ela se aposentar, né? E era essa, vamos dizer assim, a premissa que norteava a minha geração. E eu vi, com o passar dos anos, que muitos de nós não conseguimos fazer isso, né? Muitos de nós não conseguimos. Por quê? Veio a tecnologia, né? E que desempregou muita gente. E não que eu esteja dizendo que isso seja uma coisa ruim, não. Mas a tecnologia, por exemplo, ela acabou com os empregos da indústria gráfica, por exemplo. Como as companhias de transporte de aplicativo
praticamente estão acabando com a profissão de taxista e várias outras profissões, né? Sem contar no tempo. Eu trabalhei numa coisa chamada Pestap, layout antigamente, né? Que era uma coisa ligada à publicidade, e isso tudo acabou, porque veio o computador e isso se faz tudo hoje em dia de maneira digital. Hoje em dia não, já de muitos anos para cá. E eu diria até que a tecnologia da informação, ela basicamente acabou com muitas profissões, inclusive tem acabado com a minha, de jornalista, porque muitos empregos, muitos jornalistas, aqueles jornalistas de raiz, da época em que eu entrei na profissão 30 anos atrás, muitos deles estão fora do mercado, acho que a maioria, ou quase todos estão fora, porque foram trocados por jovens mais tecnológicos, que sabem lidar com podcast, que sabem lidar com as redes sociais. Imagina, os jornalistas da minha época que aprenderam a ser jornalistas na máquina de escrever. Muitos desses não se atualizaram. Os que se atualizaram, uns se mantêm, outros mesmo assim se perderam. Eu sou um cara atualizado, mas mesmo assim eu não estou lá no mercado. Mas por quê? Porque esse movimento, né, que a própria vida faz com que você fique fora. Mas o que eu quero dizer com isso é que muita gente consegue sobreviver, mas outras não. Eu digo sobreviver como? Diante desse sentimento de frustração. E que frustração é essa? Eu tô velho, estou desatualizado, o mercado não me absorve mais. E eu já vi vários casos de colegas que entraram em depressão, porque não conseguiram se recolocar. Pra você ter uma ideia, o jornalismo antigamente, e eu estou falando do jornalismo porque é uma profissão que eu conheço, que eu tive lá, né? E sou ainda. Mas, de certa forma, eu estou fazendo isso aqui, agora com você, né? Mas é o tal negócio. Muitos não sabem fazer, por exemplo, um podcast. E aí? Esses estão realmente fora, esses colegas, né? Mas isso é só um exemplo, porque há em outras profissões a mesma coisa. E aí o indivíduo, ele é trocado, às vezes por um algoritmo, é trocado por um software e aquela profissão dele deixou de existir. E aí é onde ele se vê num processo que leva exatamente ao quê? A depressão. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Silvia, que acontece em muitos casos, né? Há outras origens, obviamente, mas em muitos casos acontece isso, né? A pessoa é como se ela não conseguisse se reinventar. Né? Nós vemos alguns casos muito, né, que a pessoa saiu de um lugar, você acha que ela nunca mais, né, é um alto executivo, não sei o que, e de repente ele abre lá um comércio pequeno e de repente, porque aquilo está nele, e ele vai, faz e muda a vida dele. Mas o outro não consegue. Ele entra num ciclo, né, de autodestruição, não porque ele quer, mas porque ele se vê num lugar sem saída, aonde não adianta, qualquer coisa que ele vá fazer não vai trazer o prazer que ele tinha ali atrás. A gente costuma dizer também que a depressão é um excesso de passado, né? Então a pessoa fica, não, mas porque lá atrás eu era feliz, porque naquela empresa onde eu trabalhava, né, era diferente. Nós ouvimos muito, com certeza, eu ouvi dos meus avós, dos meus pais, e acho que você também, tipo, no meu tempo era muito melhor. Na minha época como era bom. Falando de tempos passados, eu fiz todos os meus relatórios de faculdade na datilografia, né? Você fala hoje de datilografia para as pessoas e elas falam, o que é isso, né, para os jovens? E hoje nós temos a digitação, hoje você não precisa nem digitar, você fala e o computador lá digita para você. Fantástico isso, eu não vou dizer que a datilografia era melhor do que a nossa técnica de hoje, mas tem pessoas que não conseguem ver isso. Estou dando esse exemplo bem comum, assim, né, bem simples, mas tem pessoas que não, que falam que isso está tirando o glamour daquela época e elas ficam vivendo de passado. E quando olham para frente, não conseguem se ver lá na frente. Então isso é a depressão. Eu não sei viver neste outro mundo que me tiraram o que dá prazer. E é sempre também essa questão, me tiraram. Né? E você tocou num outro ponto que é muito importante, que a gente vê a depressão principalmente nos jovens. E o que é essa depressão?
Quando a criança nasce, né, nós pais, né, colocamos na criança, quando ela está nascendo, algumas expectativas que são nossas. Então eu crio a expectativa que meu filho, que está nascendo ali, vai se tornar um grande médico. Né, a família toda de médicos, e eu quero que aquela criança seja médico. E aí ele vai crescer e eu colocando essa expectativa em cima dele, ele pega essa expectativa para ele. Só que ele cresce e ele quer ser músico. Mas como que eu vou falar para o meu pai que eu quero ser músico, sendo que ele me deu a vida toda uma condição para que eu fosse médico? Ele vai entrar numa depressão porque ele não consegue conversar com este pai. Ele vai fazer até uma faculdade que ele não gosta, que não é o lugar dele, e acaba sendo um médico, só que com uma vida altamente depressiva. Ele não consegue enxergar prazer naquilo que ele faz, não consegue se desenvolver como poderia se desenvolver se ele gostasse de fato daquilo. E daí ele se vê neste emaranhado e não sai. Diferente daquele outro que olha isso, vira para os pais e fala: tchau, vou ser músico e acabou. Que bom, essa pessoa está mais saudável do que aquele que infelizmente sucumbiu a um desejo que não era dele. E um dia mais tarde ele vai dizer: ah, os meus pais me obrigaram a fazer uma faculdade de medicina. Aí alguém chega para essa pessoa e fala: ah, mas você não foi obrigado a nada, você fez porque você não quis. Não, na realidade ele se sente obrigado porque aquilo está lá, foi colocado nele. Ah, a culpa é desses pais? Não, os pais simplesmente não conseguem às vezes enxergar isso. E aí nós temos um grande impasse quando esses pacientes, né, essas pessoas chegam como pacientes no nosso consultório. Como que sai da depressão? Assim, você achando um novo sentido para a tua vida, saindo daquele comum e indo para o que você realmente quer fazer. Então eu gosto da palavra desabrochar, né? Então ele desabrocha para uma outra vida, um outro objetivo de vida, porque na depressão ele não tem objetivo. Acabou ali. Pois é, existe um outro aspecto também que pode levar à depressão, esse que eu já vi, né? Muitas vezes também. Pessoas que perderam a pessoa amada. E muitas vezes pode ser pela morte, mas pode ser também por uma pessoa que mais jovem. O marido que troca a mulher por uma mulher 30 anos mais nova que a esposa. Isso eu já vi ao longo da minha vida muitas vezes. E a mulher entra num processo depressivo. Outras questões também, né? O namorado que rompe o relacionamento depois de anos, não se casou, e aí vai, são as questões também sentimentais, mas não é só isso, né? Tem a questão do luto também, que aliás a gente vai falar especificamente depois, numa outra edição, sobre essa questão do luto. Mas a perda da pessoa amada, querida, seja pela morte, seja pela troca, ela também leva o indivíduo ou a indivídua, né, à depressão. Leva sim, né? Aí a gente tem aquela expressão, né, morreu de amor. Aí a gente ouve também: ah, mas não se morre de amor. Morre. Não diretamente do amor em si, né, mas do que ele traz, as causas disso, né? Aonde ele leva a pessoa que está sofrendo realmente por amor. Ela não vai dormir, ela não vai comer, ou ela vai comer demais, ela passa a ter dores e doenças, né, somáticas, que a gente chama do psicossomático, aonde aquilo realmente desencadeia uma doença real, né, verdadeira ali, e ela vai acabar sucumbindo àquela dor e àquela perda. Ela não elabora essa perda, como você falou, nós vamos falar de luto mais para frente, mas eu só vou citar aqui a questão do luto, né? O luto, ele tem uma perda, né, pela morte, que é uma perda definitiva, e tem o luto de um amor vivo, que é aquele que continua vivo. Esse é o luto, às vezes, mais difícil de ser elaborado, porque é como se você visse a vida do outro caminhando e a sua parou. Mas por que a sua parou? Né? Então, isso é onde a gente consegue entrar e fazer com que a pessoa desenvolva novos objetivos. Mas primeiro ela tem que elaborar aquela perda, aquele sofrimento, ela tem que entender por quê. Muitas vezes isso acontece quando a pessoa deposita toda a sua perspectiva de vida no outro. Né? Então, eu não tenho um objetivo próprio meu.
Eu só tenho o objetivo que está me ligando a outra pessoa. E isso, às vezes, não é só em relação a homem e mulher, ao casal em si. Diz respeito, às vezes, a amizades, a empregos. Então, eu coloco toda a minha perspectiva de vida naquele emprego. E não tenho mais nada na vida. Eu não tenho happy hour, eu não tenho amizades. A minha família quase não me vê porque eu estou totalmente dedicado àquele trabalho. Aquele trabalho acaba, me manda embora. E que vida que eu tenho? Nenhuma. Né? Eu não desenvolvi amizades, eu não desenvolvi nem a minha vida amorosa, nem a minha vida, o relacionamento, né, social. E agora não tenho também o emprego. Então, o meu objetivo de vida acabou ali, quando eu deposito tudo, né, como a gente costuma dizer, coloco todos os ovos numa única cesta. Nós temos que ter, bom, eu tenho um objetivo aqui neste emprego, mas eu tenho um objetivo na minha vida amorosa, eu tenho um objetivo na minha vida pessoal, vida familiar, eu tenho uma rede de apoio, vamos dizer assim. Né? Então, se eu tenho ali um casamento, eu tenho um objetivo dentro desse casamento, mas eu tenho também um objetivo pessoal de vida. Então, no casamento eu tenho ali, depois a gente vai falar um pouco também da questão de casal mais para frente, mas é como se eu tenho um objetivo ali no meu casamento e tenho um objetivo pessoal de vida, que independe um do outro, né? Mas se eu tenho o meu objetivo pessoal e tenho um objetivo de vida, né, de vida em casal, se um dia esse casal rompe, eu continuo com o meu objetivo de vida. Eu não vou deixar de ir atrás daquilo que é importante para mim. Quando eu estou totalmente apoiada nesse relacionamento, o meu objetivo de vida pessoal não existe. Então acabou ali e eu entro em depressão. Pois é, você me fez suscitar aqui uma questão que muitas vezes eu vi as pessoas dizendo: eu quero alguém que me faça feliz. É possível isso, ter alguém que faça a outra feliz, ou a felicidade está na própria pessoa que deseja que o outro a faça feliz? Olha, existe, viu? Existe. Mas essa pessoa tem que fazer tudo o que eu quero, agir do jeito que eu gosto, falar as coisas que eu quero ouvir, trazer os presentes que eu quero ganhar e me dar a vida que eu quero ter. Simples, fácil, né? Eu desejo, eu tenho. Né? Então, se a gente pensar dessa forma, e se essa pessoa existir, né? O outro vai me fazer feliz, porque ele está atendendo a todos os meus desejos, as minhas expectativas de vida. Então existe. Só que é muito difícil isso acontecer, porque o outro não vai, por mais que ele tenha vontade, que ele queira fazer isso, não vai atingir, porque as expectativas são suas, não é do outro. Então você tem uma expectativa, vamos dar um exemplo bem de senso comum, né? Eu vou fazer um almoço para você que você adore. Aí eu vou e faço uma feijoada, que é uma comida maravilhosa, deliciosa, né? Então eu quero te agradar fazendo uma feijoada. Eu ponho a mesa mais linda das mesas, e você chega e fala: mas eu não gosto de feijoada. Eu não estou fazendo o outro feliz. Né? Então o outro também depositou em mim uma expectativa que eu iria fazer para ele um almoço maravilhoso. Eu faço, mas para mim. Eu gosto de feijoada. Então eu vou e faço aquilo. Só que eu não estou agradando o outro, porque eu não fiz o que o outro queria. Então agora eu vou fazer o que o outro quer. O outro gosta de um estrogonofe maravilhoso de carne com filé mignon. Eu vou e faço, só que eu não como carne de repente. Então eu não estou me agradando. Eu preciso fazer, né, criar ali um envolvimento onde eu consiga fazer pelo outro aquilo que é bom para mim também. E quando isso acontece, né, e há esse encaixe, maravilhoso, mas não acontece o tempo todo. Então eu não posso desejar que o outro atenda a todas as minhas necessidades. E aí eu volto naquilo. Quem me faz feliz sou eu mesma. Então, é eu estar ao lado de alguém que me complementa, que anda ao meu lado. E não que eu vou me apoiar naquela pessoa e só andar conforme ela anda. Eu não posso, eu vou estar me anulando. Né? Então, se eu não andar junto com o outro, se eu ficar para trás ou andar muito à frente, não vai estar legal. Eu vou estar mal
E aí é um passo para uma depressão, aonde eu recebo também às vezes os casais deprimidos, onde o casal está deprimido porque nenhum dos dois está contente ali, porque não consegue, isso eu ouço muito, eu não consigo agradar a ela de forma nenhuma, tudo que eu faço ela não quer. E aí eu faço a seguinte pergunta: você perguntou o que ela quer? Né? Se você não perguntar, você não vai saber. Então, a felicidade, infelizmente, não está na mão do outro, não. Está na nossa, e nós é que temos que fazer para que isso aconteça. Senão, a gente vai ficar sempre esperando e o tempo passa e ninguém vai ser feliz nunca. Essa é uma questão que eu concordo plenamente, né, com esse ponto de vista, porque sempre que eu vejo alguém falar, eu quero alguém que me faça feliz, eu diria que essa é a pior roubada em que você está entrando, né, porque você não está ficando feliz consigo mesma. Então busque a felicidade dentro de si. Isso é um conselho meu, e eu não sou psicólogo, mas busque a felicidade dentro de você mesma ou dentro de você mesmo, e não espere que a outra pessoa vá fazer isso com você, porque sinceramente a possibilidade de frustração é muito grande. Mas bem, gente, é o seguinte, a gente já está chegando aqui ao final dessa nossa edição desse podcast, mas a gente vem com outro episódio para o próximo episódio, que a gente já vai colocar já também aqui, que é para você ir se acostumando com a gente aqui, né? E não se esqueça, se você tiver alguma pergunta, manda para cá, psicologia em podcast@gmail.com, psicologiaempodcast@gmail.com. Aí você manda a sua pergunta que a gente tenta responder para você, né, e satisfazer a sua curiosidade, ou então dar uma satisfação àquilo que você tem como questionamento, tá bom? Então é isso daí. Silvia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada a todos também. Está muito bom fazer esse trabalho junto com você aqui. Ok, legal, gente. Então a gente volta no próximo episódio. A gente vai tratar de um tema muito importante que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Um abração, até a próxima. Tchau, tchau.